esse início de trabalho. Sou muito grato de estar trabalhando, sou grato a cada elemento da equipe. Cada elemento da equipe tem muita importância, cada um tem que lembrar sempre que ele é importante. E a gente vai observando assim, que quando a pessoa é importante, ela continua sendo importante. É só observar um animal. A pessoa tem animais na moradia, o jeito que um determinado animal faz, ele é sempre lembrado e sempre chama aquele animal para ficar nas proximidades. E se ele não é obediente, se precisa de tirar um dos animais da moradia, esse é que vai sair primeiro da moradia. Então, no nosso trabalho, a gente tem que lembrar que nós precisamos de desenvolver todas as qualidades, todas as maneiras, para continuarmos trabalhando. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é a Palavra Viva. A palavra viva foi trazida por Jesus. Através dos milênios, os seres humanos foram degradando e hoje ela perdeu a significação. Porque nós temos que lembrarmos também da significação que aquela palavra trouxe na época que ela foi trazida. Então hoje a gente vai observando assim, comumente, a vulgarização da palavra. E então a pessoa vai falando e ela também não vai sendo ouvida. E ela também não vai tendo uma voz que dá a ela aquela segurança quando ela fala. Tem um ensino muito importante que fala assim, que muitos arrependem por falar e poucos arrependem por calar. Mas a palavra viva é uma maneira que nós temos que ter conosco de transformarmos ouvindo a palavra que foi trazida. E atualmente a palavra é o livro Na Luz da Verdade, é a palavra viva. Porque o Filho do Homem precisou de descodificar a palavra para ser assimilada pelos seres humanos. Por isso, o trabalho que ele teve de conhecer os caminhos errados que os seres humanos caminharam, devido a isso, pôde trazer de volta a possibilidade que cada um terá que ter. E uma possibilidade é a pessoa conhecendo o livro Na Luz da Verdade e ela ter o trabalho de assimilar aquelas informações. Porque nós vemos assim, um filho faz uma pergunta para o pai, uma pergunta sobre o ambiente de ensino que ele está frequentando, e muitas vezes o pai já não tem mais aquela informação no momento. Então o pai pede para ele mostrar aonde ele encontra aquelas informações. Então o filho mostra para ele o livro, e o pai lê o texto e dá para o filho aquela resposta que o filho pediu. Então ele teve um trabalho de conhecer o assunto sobre aquela pergunta que foi feita. Para a nossa vida interna, nós temos que lembrarmos assim, nós temos saudades, temos anseios, temos vontade, temos muitas outras coisas assim. E essas coisas são verdadeiras dentro de nós. Tanto é que uma pessoa está distante da moradia, e muitos dias trabalhando, então ele tem uma saudade daqueles que encontraram-se naquela moradia que ele deixou, e ele chora de saudade daqueles. Aqueles que ficaram na moradia choram, mas cada um tem que lembrar que aquela saudade é de dentro de cada um. Não tem como fotografar aquela saudade. Não tem como explicar, aquele anseio é individual. Para uma pessoa não ter nada disso na vida, ela precisa de continuar caminhando dentro dela. Quer dizer que esse caminhar é tendo a compreensão da vida, conhecendo o livro Na Luz da Verdade e esforçando-se para viver de acordo, porque tem muitas coisas importantes assim. A palavra viva é o livro Na Luz da Verdade. E ela foi trazida pelo Filho do Homem. E a vinda do Filho do Homem foi necessária porque com a vinda de Jesus, que ele era a palavra viva, e muitas vezes a gente usa a palavra de Jesus usando a expressão assim, Jesus disse. Nós esquecemos que ela já está degradada e os conceitos que nós temos hoje não condiz com os conceitos que foram trazidos pelo Filho de Deus. Então o Filho do Homem teve que fazer esse trabalho de descodificar para a época de que nós nos encontramos. E nós temos que lembrarmos, tudo na criação tem esforço. A gente observa uma árvore que tem frutos. Enquanto aquele fruto não pode sair do pé, aquela pessoa que quer pegar aquele fruto, o galho acompanha. A pessoa vai fazendo uma força, o galho acompanha um tempo.
Se a pessoa insiste, aquele fruto é desprendido. Mas quando o fruto se encontra amadurecido, o próprio galho coloca ele para fora. Então, para nós voltarmos para a pátria do Espírito, nós temos que ter uma condição de nos tornarmos amadurecidos. Isso é físico. Então, essa bondade que existe, que o Criador nos possibilita de tornarmos amadurecidos, também temos que lembrar que temos que fazer um esforço. E esse esforço é todo dia, não é um esforço que a pessoa fez. Porque aquela pessoa que fez um esforço para ganhar aquele prêmio, se ela não continuar fazendo o esforço no aprofundamento sobre aquele prêmio que ela ganhou, ela então o ano seguinte ela não ganha. O esforço para a nossa vida interna, isso é verdadeiro. Porque para todas as coisas nós vemos que temos que fazer esforço. Se a pessoa tem um alimento na sua moradia, ela fez um esforço para ter aquele alimento. E isso é físico. Então nós temos que lembrarmos assim, para que nós venhamos a ter uma transformação interna, nós temos que fazer esse esforço de conhecer direito os ensinos, de compreender que toda época nós fomos aceitando aquilo que nos falam. E é bem interessante, porque para a nossa vida diária é mais fácil observar os jovens em período de formação, que eles estão assim desenvolvendo aquela maneira de querer fazer relatos, e eles fazem relatos que eles ouviram, nem certificaram se aquilo tem fundamento. E muitas vezes nós ouvimos esses relatos e continuamos a repetir, nem verificamos se tem alguma coerência. Uma ou outra pessoa, quando ouve assim um relato, aí vê que o relato não tem coerência e explica na hora a incoerência, que não tem consistência aquilo que está sendo falado. Para a vida do nosso espírito, conhecer direito os ensinos é o importante, porque nós sabemos assim que as leis elas são, e são definidas, porque no ensino que Jesus trouxe, está lá, quando a pessoa planta, ela colhe. E ele explica que a pessoa não pode colher milho se ela plantou arroz. Ela não pode colher feijão se ela plantou milho. Então os grãos que foram utilizados agora é da nossa época. Aqueles grãos que Jesus utilizou também é daquela época. Então nós temos que fazer esse trabalho conosco, de nos aprofundarmos, de não ficarmos satisfeitos somente com o relato que foram trazidos. Isso, se a pessoa tem um aprofundamento, a gente vai confirmando assim, que as degradações vão tendo. As matérias escolares, elas não apresentam uma degradação, porque é para aquele ano letivo, é básico, e a pessoa só vai ter as informações naquele ano. Então elas são firmes o ano inteiro, mas na vida interior é diferente. Quando a pessoa tem um aprofundamento, dentro dela tem uma ampliação de saber. Quanto mais ela aprofunda, mais sábia ela vai tornando-se, e ela vai fazendo a diferença daquilo que se encontra corretamente, daquilo que ela não assimilou e que ela tem que ter um aprofundamento porque ela não tem ainda a capacidade para ter aquelas assimilações. Então, cada pessoa é que tem que fazer um trabalho assim. E tem que lembrar assim, que é uma bênção aqueles que têm a oportunidade de estudar o livro Na Luz da Verdade. Porque eles vão observando que eles passam a ter um saber e eles passam a mudar a norma do tempo e do espaço. Porque o amanhã a pessoa tem que ter a condição de saber hoje. Fica bem fácil assim no caso de uma moradia. A dona de casa normalmente sabe antes aquilo que ela vai fazer de preparo no dia seguinte. Ela tem dentro dela uma norma de tempo, ela tem uma organização. Essa organização, essa mudança de norma de tempo, nós temos que trazer para nós. Para aquelas qualidades está muito bom, mas ampliar essas qualidades para nós. Porque a gente vai observando assim, a pessoa faz para os outros. As coisas de matéria grosseira, nós temos que lembrarmos que, em parte, está certo fazer para os outros.
Mas o mais importante é quando a pessoa faz para ela, quando ela começa a conhecer-se, quando ela começa a ver como ela se encontra, a possibilidade que ela tem para melhorar-se. E muitas pessoas melhoram depois que já se encontram envelhecidas. Isso é físico. Mas também houve uma diminuição da capacidade física da pessoa. Não quer dizer que houve uma ampliação do saber. Com a ampliação do saber, a pessoa também muda, porque muda a irradiação do seu sangue, então ela passa a ver antes e ela passa a ter um posicionamento diferente. Mas nós tínhamos que fazer um trabalho conosco a vida toda, de ir observando como é que nós temos que fazer para voltar para a pátria do Espírito. E esse procedimento é bem interessante, porque se eu pergunto para uma outra pessoa, aquela referência que aquela pessoa vai me dar da sua vida interna pode ser boa para ele, mas para minha. Então o caminho é sempre individual. Isso fica bem fácil assim da gente ir observando. Porque quando uma pessoa estuda, ela tem uma compreensão daquilo que ela estudou. Quando o outro estuda aquele mesmo assunto, ele tem uma outra compreensão. Porque cada um de nós nos encontramos num grau de evolução. Melhorar esse grau é um trabalho individual. Para separar dentro de nós aquilo que vai ser útil para a nossa existência, que não está relacionado ao período do corpo de matéria grosseira, está relacionado à existência do espírito. A vida do corpo de matéria grosseira, ela tem uma necessidade e fazer a diferença daquilo que serve para ela. Nós temos que lembrar de uma coisa muito importante: não é para a pessoa dar as coisas dela para outras pessoas. Porque naquele ensino de Jesus, que ele fala para aquela pessoa dar tudo aquilo que ele tinha e segui-lo, quer dizer, aquele tinha recebido uma herança. A herança poderia trazer para ele uma acomodação. Ele pararia de ter o esforço que precisaria de ter. Então isso foi falado para aquele. Então as outras pessoas que estavam nas proximidades propagaram como se fosse para todos. Então muitas pessoas ainda usam isto como se fosse verdadeiro. A propagação do errado. O esforço para aquele foi melhor que ele não ficasse com aqueles bens que ele recebeu de herança. Isso é físico. Mas para a nossa vida de matéria grosseira é individual. A pessoa tem que ver aquilo que serve e aquilo que está fazendo com que ela tenha um atrapalho na vida. Para o espírito, isso que a pessoa necessita. Possibilita a pessoa não ter saudade, ter a capacidade de alinhar-se, porque muitas vezes a pessoa descuida, não cuidou do seu espírito, entra a desarmonia. Uma desarmonia é a falta de saúde. Faltou a saúde, faltou o equilíbrio. Então não podemos entrar nesta condição. Nós temos que entrar numa condição de ir percebendo como nós somos e como nós precisamos de ir nos arrumando todos os dias. Então o livro Na Luz da Verdade, ele vai nos possibilitando esta condição de nos arrumarmos, de ver aquilo que vai ser bom para a nossa existência. E é bem importante assim a pessoa lembrar que ela não tem tempo. Muitos acham assim que temos tempo. Então o tempo que cada um faz a avaliação é conforme ele entende, mas existe uma norma de tempo para cada coisa na criação. O espírito humano também se encontra nesta condição, dele ter um tempo para o seu desenvolvimento, e esse tempo não pode deixar para depois. Então nós temos que desenvolver uma capacidade de nos tornar aptos para nós, porque aquele que tornou-se apto para ele continua tendo a capacidade de ter a consideração e de ter o saber que ele precisa para a sua vida diária. Então o Filho do Homem, quando veio, ele teve que fazer esse trabalho de conhecer o caminho que os espíritos humanos caminhavam e a possibilidade de sair deste caminho.
Então nós temos que lembrar assim, para sair de um caminho, a pessoa tem que lembrar que ela precisa de voltar ao começo, de quando ela começou a desencaminhar-se. Então a pessoa tem que lembrar que hoje ela pode encontrar sem saúde, mas ela tem que fazer um trabalho de quando ela tinha saúde e como é que começou a diminuição da saúde. Fica bem claro assim, porque uma criança, um adulto, não fica doente assim. Fica doente, vai apresentando o enfraquecimento físico. No caso de um resfriamento, fica bem fácil. Se a pessoa ficou sem as vestes, a friagem entrou naquele corpo. Então, o resfriamento é um processo que existe do próprio corpo tirar aquele resfriamento. Se trabalhar numa maneira que possibilita o aquecimento daquele corpo de uma maneira correta, então o próprio corpo vai sendo beneficiado pelo calor extra que está entrando, como vestes, esquentando os pés ou esquentando as mãos. Então esse equilíbrio tem que ser um procedimento assim. Então aquele corpo vai ficando aquecido e o resfriado vai embora. Mas tem muitos tipos de resfriamentos. Por exemplo, uma pessoa apresenta uma coriza, muitas vezes é um tipo de lamento. Isso é físico, isso é verdadeiro. Então a pessoa tem que sempre trabalhar naquilo que está ocasionando. A palavra viva é aquela condição muito importante da pessoa conhecer a palavra, procurar viver de acordo, e na época especial que o Criador distribui a energia para a criação, que é a época do Pentecostes, a pessoa poder ter capacidade de receber dessa energia. Fica bem fácil assim. Se nós não fizermos uma diferença dentro de nós, da nossa vida de matéria grosseira, da nossa vida interna, que é aquela condição muito importante da pessoa ter a saudade, mas nenhuma pessoa está vendo a saudade daquela pessoa, nenhuma pessoa está vendo a angústia daquela pessoa, mas aquele que está passando por isso, ou aquela, para aquele é verdadeiro. Então isso existe. Como é que faz para a pessoa conviver bem com aquilo que ela está sentindo? Como ela tem que compreender a fase em que ela se encontra? Porque as fases, elas são físicas, elas são verdadeiras. A gente pode observar assim, uma criança pequena, a limitação que existe no seu aprendizado, a dificuldade que aqueles tutores têm de levar a criança para aquele ambiente de ensino, pelas dificuldades que apresentam no dia a dia. A criança cresce um pouco, já pode melhorar a vida daqueles adultos. Justamente porque, independente dos adultos, a própria criança mudou o grau. Então nós temos que fazer esse esforço assim, de independente da nossa vida externa que a sociedade nos apresenta, dentro de nós mudar o nosso grau, melhorar a nossa compreensão, elevarmos, nos possibilitando uma condição de viver bem conosco. Porque o mais difícil para nós, no nosso relacionamento, não é conviver com as pessoas. Aquelas pessoas que são polidas, coerentes, aquelas pessoas que são habilidosas na sua função profissional, é muito fácil relacionar com elas. Mas aquela pessoa que apresenta todas essas qualidades externas dentro dela, como ela se encontra com ela mesma, como ela se encontra convivendo com o tempo que ela tem e o procedimento que ela está utilizando desse tempo para ela. Então, conhecer o livro Na Luz da Verdade vai nos possibilitando esta condição do mais importante na nossa existência, somos nós. E a pessoa tem que lembrar assim, que para ela continuar sendo importante, ela tem que continuar sendo muito criteriosa com ela mesma. E o esforço é a vida toda, porque não é uma acomodação, porque a pessoa hoje tem a maneira de sobreviver, ela não pode acomodar. Então a pessoa tem que lembrar assim, que ela precisa de esforçar-se. E o esforço é conhecendo o livro Na Luz da Verdade. A necessidade da vinda do Filho do Homem é justamente por esse motivo, pela acomodação que nós tivemos.
Então a indolência, a acomodação, nos tornamos passivo, não fazemos o movimento para lutar por nós mesmos, para compreender direito os ensinos, para ver se nós melhoramos dentro de nós. Porque para a vida externa, nós sempre fazemos esforço. Esforço de trocar de moradia, de trocar de maneira de ir para o trabalho, de possibilitar para o filho isso ou aquilo, para nós. Então a vida é bem importante assim a gente lembrar que primeiro é o primeiro mandamento. Depois é a própria pessoa. Pois se ela não se valoriza, então como ela pode então valorizar outras pessoas? Toda época temos que ter esse cuidado de aprendermos a valorizar a nós mesmos em relação aos ensinos. Então aquela pergunta muito importante que fala assim, quem tu és? Quer dizer, como eu me encontro diante dos ensinos. E nós temos que tirar de dentro de nós um tipo de acomodação que nós temos. Um procedimento assim que nós transgredimos num período anterior e que hoje nós nos encontramos numa condição de não ser considerados, de não ter saúde. Então nós vamos trabalhando em cima de ter de volta uma consideração, de ter de volta a saúde. Nós não trabalhamos numa maneira de ver como nós perdemos a consideração. Qual o procedimento que nós tivemos, que nós perdemos a saúde. Nós tínhamos que fazer um trabalho de ir vendo como nós comportamos no período anterior e como nós nos encontramos agora comportando. Se nós temos a consideração, nós vamos confirmando assim que temos que ter tido o conhecimento dos ensinos. Porque com o conhecimento do livro Na Luz da Verdade vai nos possibilitando de ir vendo como nós somos. Isso que é o mais importante numa existência. E a gente ir alinhando, e a gente ir percebendo de como falamos. Fica bem fácil assim de ver um representante comercial. Então no trabalho dele, ele vai desenvolvendo a maneira de falar e de calar. Se ele falou muito, depois ele mesmo entra numa reflexão de que deveria ter falado menos, ou que poderia ter falado mais. Isso é físico. Então nós temos que fazer esse trabalho conosco, de ir observando como nós assimilamos as informações. E é um processo individual. Não temos como explicar isso para um filho, não temos como explicar isso para o nosso pai. Então o trabalho é sempre envolto de como nós nos encontramos numa evolução. Porque aquela pergunta, quem tu és, é uma pergunta verdadeira. E a gente vai observando assim, quando a pessoa apresenta uma determinada idade, ela sempre fala do período anterior. Dependendo dos casos, assim, a gente vai observando, a pessoa fala de 80 anos atrás. Então, o que acontece? Naquele período, dentro daquela pessoa, não ficou esclarecido a vivência que ela teve. Então, ela precisa de ter o auxílio do livro Na Luz da Verdade para ela ter a compreensão daquela época anterior, compreender. E isso a pessoa tem que lembrar que ela precisa de viver de acordo com os ensinos. Então, o caminho que o Filho do Homem teve que caminhar para trazer os ensinos, somente assim, numa forma de trazendo para a época atual que nós nos encontramos e ver como é que sai dessa profundeza. Então é bem importante assim a gente lembrar assim que a possibilidade da pessoa sair é com ela mesma e a possibilidade dela receber os auxílios, ela tem que lembrar assim, houve uma transgressão, aquilo que plantas colhe. Para ela receber os auxílios, ela tem que voltar lá atrás no procedimento que ela teve quando ela transgrediu e reparar aquela transgressão. E a reparação, muitas vezes, se foi com um seu semelhante, não precisa dela encontrar-se com o seu semelhante. Dentro dela, ela tem a capacidade de ter essa modificação. Então, aquilo que plantas colhe. Para ter a capacidade de ter uma modificação, teve que ter também uma compreensão. E essa compreensão não é para um período de uma existência, é a vida toda. Então a pessoa tem que ser muito cuidadosa, ela tem que fazer esforço de compreender o livro Na Luz da Verdade, ela mesma é que tem que fazer as reparações que precisam de serem feitas.
Então a vinda do Filho do Homem é uma complementação daquele ensino que Jesus trouxe, que ele diz que viria um outro que não ele. Então essa complementação, ele fala assim que ele não veio contestar as leis, ele veio confirmar. E junto com esta confirmação, o Filho de Deus trouxe muitas informações importantes, e aquela informação assim que a pessoa tem que colher aquilo que foi plantado. Para nós termos uma colheita diferente, nós temos que melhorar o plantio. E esse plantio não é para uma época, é para toda a nossa existência. Porque a gente conhece pessoas com muitas décadas tendo comportamentos que não condiz com o que aquela idade está apresentando. Cada pessoa é que tem que ir observando o procedimento que ela está tendo. E esse procedimento, a pessoa tem que ter uma força dentro dela para ela ir tirando esses comportamentos que ela teve no período anterior e ter a capacidade de conviver com aquela época anterior. Os caminhos que nós caminhamos, que não trouxe para nenhuma pessoa nenhum benefício, porque nós não conhecemos nenhum filho que levanta primeiro do que os pais, que coloca a vida naquela moradia, que impulsiona aquela moradia a movimentar, são sempre os pais que arrastam os filhos. Então nós nos encontramos numa condição assim de piores. Então o esforço é a vida toda, para a pessoa lembrar assim, a diferença que existe da vida material e para o seu espírito. Para ela receber das irradiações que o Criador emite para a criação, ela tem que encontrar-se numa condição limpa. E é bem importante a pessoa lembrar, porque na vida física, se a pessoa tem uma vasilha e ela precisa de colocar um líquido dentro de uma vasilha, e a vasilha que ela tem já se encontra com um líquido, se não for da mesma qualidade do líquido, ela esvazia aquela vasilha. Então ela vai colocar o líquido que ela está querendo num recipiente limpo. Para nós recebermos as energias que são emitidas pelo Criador, nós temos que ter esse mesmo procedimento, limpar o nosso recipiente. Então a realização do Pentecostes é muito importante a pessoa lembrar que ela precisa de encontrar-se limpa, com os seus conceitos, com sua maneira de ser, a maneira de ser da sua existência, e ela ter a capacidade de receber da força que o Criador emite. Assim, nós temos a capacidade de lembrarmos que quando estuda o livro Na Luz da Verdade, é o mesmo procedimento, pois se a pessoa tem a capacidade de ver antes o que é bom para a sua existência, então ela tem que lembrar assim, que é uma elevação, e é físico. E a pessoa é que tem que tornar-se qualificada para ela mesma, porque quando uma pessoa melhora, ela melhora para todos. O jeito que ela é, o jeito que ela é no trato, a maneira que ela precisa de continuar sendo. A palavra viva é muito importante assim lembrar que foi preciso da vinda do Filho do Homem para vivificar a palavra, descodificá-la para a época atual que nós nos encontramos, e lembrar assim que a palavra viva é o Jesus, o Filho de Deus, e que nós crucificamos ainda hoje Jesus, porque nós usamos da palavra erradamente. Então se ele é a palavra, se ele é o caminho e nós usamos erradamente, então nós continuamos a sacrificá-lo. Precisamos de conhecer a palavra para aprender a usá-la, porque a palavra tem força e nós sabemos assim que a palavra é viva.